Eu erguia a cabeça toda vez que a campainha tocava na porta da lanchonete. Ficava tenso, e então logo vinha o alívio, quando via que era apenas um estranho entrando ou voltando depois de um hambúrguer gorduroso ou um milkshake. Eu estava mordiscando um prato de batatas fritas, checando meu celular toda hora, me perguntando se ela iria aparecer. Já passava das 2, faltavam menos de 8 horas e eu não sabia para quem ligar se não funcionasse. Na verdade, a única coisa que eu sabia com certeza era que não queria morrer. Suspirando, coloquei o celular de volta no bolso. De qualquer forma, eu precisava parar de perder tempo esperando por... Espera, lá estava ela. 30 minutos atrasada, mas tudo bem. Havia mais tempo. Ellen viu e se aproximou. Seu sorriso estranho, mas amigável, quando ela se sentou na cadeira da mesa em frente a mim. Colocando sua bolsa no chão, ela revirou os olhos enquanto balançava a cabeça. Desculpe, Travis. Eu sei que estou meio atrasada. Merda de trabalho. Sabe como é, né? Disse ela, olhando ao redor em busca da garçonete. Eu comi já, mas posso tomar um milkshake ou algo para te acompanhar. Falei. Ela chamou a atenção da mulher no balcão e acenou. Depois de pedir um milkshake de morango e anéis de cebola, ir ao banheiro e verificar o celular, Ellen soltou um longo suspiro e sorriu para mim. Ok, então, oi. Eu sorri sem jeito para ela. Oi, como está? Gesticulei. Você parece parece feliz. Falei. Não era mentira. Ellen era linda quando meu irmão Brian namorava com ela. E apesar de não estar mais bonita agora, continuava com um semblante alegre. Ela acenou com a cabeça. Sim, acho que sim. Seus olhos se arregalaram ligeiramente. Quer dizer, as coisas ainda estão difíceis. Eu penso no Brian todos os dias, é claro. Mas só tenho tentado focar em mim, sabe? Trabalhando para superar as coisas difíceis pelas quais passamos. Ellen disse, acenando com a cabeça para a garçonete quando o milkshake e os anéis de cebola chegaram. Ela bebeu por um minuto com os olhos baixos antes de olhar de volta para mim. E você, como vai, Travis? Estou bem. No meu último ano da faculdade. Tenho planejado ir para a pós-graduação no outono, mas não aqui dessa vez, em outra cidade. Ela sorriu novamente. Isso é legal, pô. Olha pra você, tô com inveja. Vai te fazer bem sair daqui. Muitas memórias dolorosas. Senti meu rosto esquentar e tentei esconder a raiva em minha voz. E você, Ellen? Eu pensei que seria muito difícil pra você ficar por aqui também. Você já se mudou? Perguntei. Ellen se mexeu desconfortavelmente enquanto mordia um anel de cebola. Não, ainda não. A casa é própria, sabe? E tá tão perto do trabalho. Lutei contra a vontade de gritar na cara dela. Afinal, meu irmão Brian se matou no seu banheiro. Em vez disso, forcei um sorriso enquanto concordava. Claro, sim, isso é importante. Ela pareceu relaxar um pouco, mas percebi que estava ficando impaciente. Ela queria se livrar de qualquer culpa que a motivou a vir e sair de lá. Então, Travis, o que foi? Você disse que precisava falar comigo sobre algo? Ela disse, franzindo a testa ligeiramente. É alguma coisa sobre o Brian? Eu balancei minha cabeça. Não exatamente. Foi algo sobre o que aconteceu algumas noites atrás, quando eu estava voltando da faculdade para casa. Vai soar estranho no começo, mas eu quero contar a você sobre isso. Pensando, estendi a mão e toquei na dela. Ela começou a recuar, mas se conteve. Dando-me um sorriso incerto, ela acenou com a cabeça. Sim, me conte. Então comecei. Estou sempre dirigindo e pegando o mesmo caminho, uma rodovia nos limites da cidade. É uma maneira chata de ir da minha casa até a faculdade e vice-versa, mas é tranquilo e pacífico.
Passo meia hora sem ver sequer outro carro algumas noites, especialmente quando o tempo está ruim. Às vezes, durmo na casa da minha mãe. Acho que de qualquer forma ela nunca percebe quando estou lá. E meu pai quase nunca está lá, ou sempre bêbado, ou os dois. Nesse fim de semana, a chuva foi terrível durante todo o caminho. Eu mal conseguia enxergar. Só ficava de olho nas linhas de névoa branca e confiava na minha memória quando precisava diminuir a velocidade ou fazer uma curva. Eu nem mesmo vi um cara parado no acostamento até quase passar a centímetros dele. Eu sei o que você está pensando. Não se deve dar carona, especialmente hoje em dia. Mamãe e Brian sempre me disseram isso, e nas 2 vezes em que vi alguém pedindo carona, nunca dei atenção e sempre continuei em frente. Mas eu acho que mudei nos últimos anos. Mudei muito, realmente. Não quero ficar com medo como Brian estava, e não quero ser nada parecido com meu pai, covarde. Então tento ajudar as pessoas quando posso. Arrisco para ver a bondade das pessoas e aceito quando vejo que não são. O que importa é que quando vi aquele cara andando na chuva, me senti mal e resolvi arriscar. Parei o carro e o deixei entrar. Ele parecia bem lúcido, embora um pouco estranho. Tinha cabelos longos e negros e uma barba densa, sem falar nos seus olhos tão fundos que eu mal conseguia vê-los sob a luz do carro. Ele estava molhado e um pouco fedido, mas imaginei que já estava na tempestade há um bom tempo. Ainda assim, não parecia louco ou perigoso, apenas grato pela carona. Quando ele entrou, enxugou a mão em seu sobretudo cinza e o ofereceu para mim. Disse que seu nome era Scott e ele estava feliz por eu ter passado ali, que só precisava chegar até a cidade. Depois disso, viajamos quilômetros em silêncio. Eu estava nervoso, claro, mas também orgulhoso de mim mesmo por tê-lo ajudado. Mais algumas horas e eu podia deixá-lo em casa, e se ele queria passar esse tempo em silêncio, tudo bem para mim. É claro que foi aí então que ele começou a falar. É difícil conseguir uma carona hoje em dia. Tantas pessoas com medo, e aquelas que não têm medo, bom, deveriam ter, né? Ele disse, dando uma risada profunda quando me cutucou inesperadamente. Eu tomei um pequeno susto, mas tentei não deixar transparecer. Em vez disso, apenas ri de sua piada e mantive meus olhos na estrada. Sua voz estava estranha, rouca talvez, e ele parecia mais velho do que quando entrou no carro. Eu olhei para ele. Sim, acho que sim. Mas eu prometo não matar você se você prometer não me matar, tá? Eu dei a ele um sorriso de relance, mas ele não respondeu. Apenas olhou para a estrada, como se não tivesse me ouvido. Ele simplesmente não estava prestando atenção, ou tentando ferrar com a minha cabeça. Mas que se dane. Eu era o motorista. Se ele ficasse muito estranho, eu simplesmente o faria sair. Você pega estranhos com frequência? Ele perguntou. Eu vacilei um pouco enquanto me retirei de meus pensamentos. Não, essa é a primeira vez. Normalmente não faria isso, mas eu acho que me senti mal por não parar para você numa chuva dessas. Outra risada ao meu lado. Sim, seria ruim ser tão cruel. Percebendo que ele queria conversar, eu perguntei: E você, pede muita carona? Ouvi um leve som de crepidação, como se ele estivesse mastigando algo, embora eu não tivesse visto nenhum movimento com o canto do meu olho. Sim, eu vou onde os outros me levam com bastante frequência. Ele disse erguendo a mão, balançando-a para frente e para trás, como o convés de um navio balançando. Sou como uma semente, rolando de um lado para o outro até encontrar um pouco de solo fértil. Eu olhei para o relógio. Já passava das 9. Deveria estar na metade do caminho, mas com o tempo, tudo estava demorando o dobro. Pensei novamente em dar uma desculpa para deixá-lo sair mais cedo. Não era que ele estivesse fazendo algo errado, nada disso,
mas eu ainda me sentia ficando mais nervoso quanto mais ele ficava no meu carro. Ainda assim, não tive coragem de fazê-lo sair. Eu o vi preguiçosamente coçando o antebraço através do casaco, seu rosto duro enquanto ele olhava para a estrada à nossa frente. Ele então disse: "Você fede, sabe disso, né?" Eu estremeci ligeiramente com suas palavras. "O quê? Eu cheiro mal?" Falei confuso. "Você fede a sangue, raiva e morte. Eu posso sentir o cheiro saindo de você, é delicioso," ele disse. Tirei meu pé do acelerador, enquanto engolia seco. Ok, então esse cara era um maluco do cacete. É hora de se livrar dele. "Não faça isso, garoto. Não a menos que você queira que eu derrame suas entranhas onde você está sentado," ele disse. Senti uma pressão no estômago e olhei para baixo, vendo uma pequena lâmina brilhando na luz ambiente. Estremecendo, coloquei meu pé de volta no acelerador. Olha, apenas me diga o que você quer, só por favor não..." A lâmina cravou levemente em meu estômago e eu assustei com um soluço. "Sem implorar." Eu balancei a cabeça, trêmulo. "Certo, o que você quiser." O cara riu novamente. "Que menino educado e gentil você é. Ou então está só fingindo. Veremos, né?" Olhei para ele novamente, com cuidado para manter minha velocidade. Eu não poderia dizer com certeza, mas imaginei que ainda estava a pelo menos meia hora do posto de gasolina mais próximo ou de outro lugar onde pudesse pedir ajuda. Tempo o suficiente para ele me matar e levar o carro. Tá, pra onde você quer ir? Tipo, o que você tá planejando fazer?" Por um momento, pensei que ele não fosse responder, mas então ele murmurou: "Eu quero oferecer a você uma escolha. Apenas dirija." A raiva cresceu dentro de mim. Havia desprezo em sua voz. Desprezo e rejeição. Isso me lembrou de quando confrontei meu pai sobre o que tinha acontecido com minha mãe. Quando perguntei a ele como ela caiu daquele jeito e bateu a cabeça. Estávamos parados no corredor do hospital, do lado de fora do quarto dela. O médico acabara de nos dizer que a estavam transferindo para uma casa de repouso, para pessoas com lesões cerebrais permanentes. Quando perguntei se ela voltaria para casa, o médico apenas deu um tapinha no meu ombro e disse que faria tudo o que pudesse. Que milagres acontecem às vezes. Eu ouvi meu pai murmurar, e quando saímos, comecei a chorar e gritar, exigindo que ele simplesmente admitisse o que tinha feito com ela. O que ele tinha feito com ela o tempo todo, especialmente desde que Brian morreu. Por um momento, ele pareceu zangado, mas então apenas riu. Olha pra você, moleque, chorando como uma marica. Volta pra sua faculdade de playboyzinho, garoto. Não precisamos de você aqui." Eu sempre lembro disso. Voltando para a realidade atual daquele momento, pisei no acelerador enquanto nos dirigíamos para a próxima curva. Eu não conseguia ver as árvores bem à frente, mas sabia que elas estavam lá. Me lembrei de outra coisa também. O homem estranho não colocou o cinto de segurança. Por isso, joguei com tudo o carro nas árvores. O airbag do meu lado inflou, batendo em meu rosto enquanto eu tentava manter minha cabeça reta. Eu tinha que ficar acordado. Tive que sair do carro e me certificar de que ele estava morto ou machucado demais para vir atrás de mim. Minha visão embaçou, mas depois de um momento de agitação, consegui abrir a porta. Tentei sair, mas não consegui. Tive um segundo de terror. Estava imobilizado de alguma forma, talvez pelo motor ou pelo volante. Talvez minhas pernas estivessem esmagadas e eu simplesmente não conseguisse sentir. Mas não, era apenas meu cinto de segurança idiota. Ofegante, eu o tirei e caí do carro. Olhando para dentro, não vi o homem, mas então percebi o porquê. O para-brisa do lado do passageiro explodiu, lançando o cara para as árvores em algum lugar. Eu considerei apenas voltar para a estrada, andasse para obter ajuda até que um carro passasse ou eu chegasse até algum lugar.
Mas o cara podia ainda estar vivo e doido para cortar minha garganta. Dane-se, eu precisava encontrá-lo, me certificar de que ele estava morto. Grunhindo, me levantei e comecei a ir em direção à frente do carro. Acabou sendo fácil. O motor estava desligado, mas os faróis ainda acesos, e com o brilho deles pude ver onde o homem havia sido jogado, contra outra árvore a alguns metros adiante. Seu corpo estava inclinado para trás em um ângulo bizarro, mas ainda assim eu precisava verificar. Precisava ter certeza antes de virar as costas para ele. Quando cheguei mais perto, peguei um pedaço de pau, usando-o para cutucá-lo. Sem reação. Seu pescoço parecia quebrado e sua cabeça deformada. Fiquei tenso e pronto para qualquer ataque repentino quando me abaixei e agarrei seu braço. Estava mole e sem vida, e quando empurrei a manga do seu casaco e senti seu pulso, não havia sinal de pulsação naquela pele pálida e úmida. Mas havia algo mais ali em seu braço. Algum tipo de tatuagem, talvez. Eu deveria estar com muito medo de fazer qualquer coisa além de ir embora, mas algo não me deixou. Em vez disso, empurrei sua manga ainda mais e vi as palavras negras que percorriam todo o caminho até seu braço. Não apenas palavras, mas nomes. Nomes de pessoas, um após o outro, enrolando-se em seu antebraço em uma espiral fechada como as escamas de uma cobra. Todos eles conectados por uma linha vermelha que passava através deles como um fio de sangue. Todos, menos o último nome, logo abaixo de seu pulso. Travis. Agora você viu, né? O homem disse. Eu o soltei e pulei para trás quando encontrei seu rosto brilhando para mim no escuro. Ele estava vivo. Vivo e rindo, enquanto sua cabeça voltava à forma normal e seu pescoço se endireitava. Era impossível. Eu só precisava fugir e... Não corra, garoto. Você já viu o suficiente para saber que não vai dar certo para você. E você não é burro, né? Ou é? Estremecendo, balancei minha cabeça. Não sou, mas também não quero morrer. Ele riu enquanto se empurrava contra a árvore. Poucos fazem. Não que isso importe no final, mas talvez você não morra ainda. Talvez você queira uma chance de colocar um pouco de azar em alguém mais merecedor. Ele disse. O homem se levantou de repente e eu resisti ao desejo de correr novamente, mesmo que por pouco. Não havia sinal de sua faca agora. Apenas um homem pálido de cabelos negros na tempestade, parecendo 3 vezes maior, ou talvez apenas me fazendo sentir 3 vezes menor. Ele me olhou por um segundo, sua boca mastigando algo novamente. Depois de um momento, ele estendeu a mão e puxou algo de seus lábios, um par de pregos. Eu não hesitei quando, na lanchonete, agarrei a mão de Ellen com força e coloquei o segundo prego na parte de trás de seu pulso. Ela engasgou de surpresa e dor quando eu via uma linha fina de sangue começar a brotar em sua pele perfeita. Com os olhos arregalados, ela olhou para o arranhão e depois para mim. Que merda é essa, cara? Não me incomodei em sorrir dessa vez. Com ódio, olhei para ela dizendo: Ele me disse que eu tinha uma escolha, Ellen. Ou levaria eu, ou outros 2 em meu lugar. Outros 2 de minha escolha, contanto que eu os marque antes que 2 dias se passem. A primeira pessoa foi fácil, meu pai. Eu o encontrei desmaiado de bêbado quando finalmente cheguei em casa. Ele nem mesmo sentiu. Seu rosto começou a ficar sombrio de raiva. Olha, Travis, não sei qual é a merda do seu problema, mas você precisa de ajuda. Desculpa pelo que aconteceu com seu irmão, mas olha a merda que você fez. Vou ter que tomar uma vacina antitétano ou algo assim. Inclinei-me sobre a mesa, minha voz quase demoníaca. Você tá pedindo desculpa, é? Está arrependida? É tudo culpa sua. Não, Travis, Brian estava doente, Ellen disse. Ele sabia que você estava o traindo, que você ia dar um fora nele. Ele me contou sobre isso. Não foi depressãozinha.
Então você terminou e ele se matou, retruquei. Sua boca estava aberta agora. O quê? Não, do que você tá falando? Eu não terminei com ele. Rosnei para ela. Mentirosa. Ele me mandou uma mensagem naquela noite. Já devia estar no banheiro, mas só vi mais tarde. Eu podia ouvir minha voz ficando mais grossa, mas não me importei. Ele me mandou uma mensagem dizendo que você tinha terminado, que você admitiu estar vadiando por aí. Ellen estava chorando agora também, mas eu sabia que não era por Brian, era por ela mesma. Ela precisava esconder sua preciosa culpa para que pudesse fingir que não era a culpada. Travis, eu sei que ele era o seu irmão mais velho e tudo mais, mas ele não era perfeito, ele tinha um probleminha de cabeça. Pisquei para afastar a chuva dos meus olhos, enquanto o homem me oferecia os pregos. O que eu faço com isso? Você marca 2 outros para tomar o seu lugar. Basta um arranhão. Se você fizer isso, você não vai me ver novamente. Se não fizer, você virá comigo. De qualquer forma, você só tem 2 dias. Me dê 2 pessoas e eu estarei alimentado e feliz. Ele disse rindo. Pelo menos por um tempo. Por algum motivo, não duvidei de sua palavra e não questionei sua capacidade de fazer exatamente o que ele disse que faria. Mas eu ainda estava apavorado e inseguro sobre o que estava realmente concordando ou com o quê. Quem é você mesmo? Perguntei. Ele sorriu para mim. Me chame de homem, senhor ou o devorador de santos. Inclinando-se, ele trouxe seu rosto perto do meu dizendo: ou talvez eu não seja nenhuma dessas coisas. Talvez eu seja apenas um espelho que você encontrou na beira da estrada. Era ele quem a protegia, gritei para Ellen. Ellen parou, parecendo surpresa. O quê? Eu olhei para ela. Minha mãe. Ele foi o motivo pela qual papai não bateu mais nela. Brian o manteve longe dela e de mim por anos. E quando ele morreu, as coisas pioraram. Baixando os olhos, me forcei a continuar. Eu estava ocupado com a faculdade e vivendo minha vida, então ignorei. Foi aí que ele teve a chance de machucá-la. Assim como você machucou o Brian. Falei nervoso. Levantando-se da mesa, Ellen enxugou o rosto. Não é minha culpa que seu maldito irmão louco se matou, ou que seu pai bêbado bateu em sua mãe. E não é culpa minha que você seja louco também. Eu nunca mais quero ver você de novo. Com isso, ela se virou e saiu correndo da lanchonete. Abaixando minha mão, dei um tapinha no meu bolso. Meu sobretudo estava gelado. Olhando Ellen entrando em seu carro, não me importei com o frio em meu coração ou o ódio no sorriso em meu rosto. Até a próxima. Obrigado.